serve para da igreja, a coroa da igreja, a salvação eterna, aleluia, exaltado seja o nome de Jesus. Por isso, quando eu deixo o passado e vou com este foco, prosseguindo como Paulo diz, para alcançar o futuro, a perfeição, eu preciso entender em primeiro lugar, não é? Que nós temos que definir o que nós deixamos e o que nós vamos alcançar. Primeiro nós precisamos de entender que nós temos como seres humanos duas naturezas. Primeiro a natureza carnal, segunda a natureza espiritual. E nós podemos, não é? Ou viver na natureza caída, pecaminosa, carnal, ou viver na natureza exaltada por Deus, chamado de natureza espiritual. Segundo Gálatas capítulo 5, versículo 19, versículo a 21, na Bíblia, não é, de versão NVI, nova versão internacional, lá fala em Gálatas 5, 19 a 21, que a vida, a natureza carnal, ela tem uma propensão e ela sempre está propensa a realizar a chamada obras da carne. E estas obras são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias, e lá está dizendo, e coisas semelhantes a essa. Você já viu alguém, amado, praticar uma coisa tão assim absurda que você não tem nem nome para dar? Você não sabe se é um adultério, você não sabe se é um roubo, você não sabe se foi um ódio. Por quê? Porque é algo tão atroz, é algo tão pesado, tão abrupto que a pessoa realizou, e diz a Bíblia que são coisas semelhantes a estas obras carnais que nós denominamos, que a palavra fala que é pecado. Por isso, o velho homem carnal, a velha natureza carnal é comparada ao nosso passado. Por que eu estou dizendo que é comparada ao nosso passado? Porque torna-se passado as obras e a natureza carnal quando o Senhor chega no meio dentre a velha e a nova vida e dá um basta nas obras carnais da nossa vida para marcar algo novo na nossa vida, aleluia. E aí Jesus entra para trazer a nova natureza. É isso que Paulo está tentando explicar aqui, não é? Não que ele está dizendo que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam. Ele está dizendo, esquecendo da minha natureza que para trás fica. Mas agora, com Jesus definindo agora as coisas que eu tenho que viver e seguir, eu vou, diz aqui, prosseguindo para o alvo, aleluia. Eu vou lutando por prêmio da soberana vocação que só está na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E aí, só Jesus, escuta bem, é que pode transformar o homem. Talvez o pastor Adilson, eu já escutei, nós já escutamos demais. Quando você vai pregar, vou dar só um exemplo, uma pessoa que tem, infelizmente, o vício do cigarro. E ele tem aquele chavão de falar assim, eu vou parar de fumar primeiro, para depois ir lá na igreja. Não posso ir na igreja fumando. Eu vou parar de fazer isso primeiro, vou consertar nesta área, para depois eu ir lá na igreja. Ela se sente envergonhada e acha que ela vai ter a força para poder se libertar daquele mal, daquela natureza carnal pecaminosa, aquelas obras carnais pecaminosas. Não é que a Bíblia nos denomina em Gálatas capítulo 5, mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos, por nós mesmos nós não temos condição de nos libertar de nenhum mal que o pecado ocasiona na nossa vida, que nos chama de escravos. Só quem pode é um ser maravilhoso, pessoal, agente imanente na nossa vida, que se chama Jesus Cristo, que pagou o sacrifício na cruz do Calvário e que é o nosso alvo. Aí então ele entra para dividir o velho do novo homem e traçar algo maravilhoso na minha vida e daquele que quer deixar Jesus fazer da vida dele ter alvo. Jesus é o alvo. E aí quando ele entra,
ele nos faz entrar na chamada vida espiritual. É a natureza espiritual. Esta natureza espiritual está lá também em Gálatas 5:22, e chama essa natureza de uma vida que dá frutos, chamada de frutos do Espírito, uma vida espiritual. E esses frutos são tão bons, irmãos, tão maravilhosos. Marca a nossa vida como uma vida que tem objetivo. Fala assim comigo: eu preciso ter objetivo para eu ser vitorioso, para eu agradar a Deus. E o objetivo é esse, é como se fossem setas. Vamos dizer que aqui é um alvo, é a target, é um alvo, não é? Você sabe muito bem o que é um alvo. Ele é uma bola redonda que tem vários círculos e no meio ele tem a chamada mosca. E vamos dizer que estes frutos aqui, amados, são as flechas. Sabe qual é a flecha que Deus quer que você acerte no alvo para agradar a Deus? Se chama amor, se chama alegria, se chama paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E o Senhor, usando a boca, não é do escritor que é Paulo também aos Gálatas, ele diz que contra estas coisas, contra estas flechas que são chamados de frutos para atingir o alvo, não há nenhuma lei que impeça você de usar ela para acertar o alvo, o coração de Deus. Aleluia, aleluia. E aí, amados, entenda uma coisa: se nós vivermos o passado, vamos continuar no passado, vamos continuar fugindo do alvo que é Deus, das coisas que Deus tem a trilhar para a nossa vida. Mas se nós chamamos a Cristo, reconhecemos o seu sacrifício, Jesus dá um basta e começa a nos levar para a chamada, a nova dimensão com Deus. E esta dimensão que Paulo está dizendo, olha, esta dimensão que eu vivo agora é prosseguindo para um objetivo. Infelizmente, pastor Adilson, pastora Rose, amada igreja do Senhor, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não sabem o objetivo delas, elas não sabem. Eu vou até dizer para vocês, infelizmente, se você perguntar para um crente que não tem objetivo, que não está olhando para o futuro, não tem alvo, e você pergunta para ele: você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Ele não sabe responder, porque há uma dúvida, há uma interrogação no coração dele. Mas nesta noite Deus está usando da palavra dele para dizer a você que a dimensão que ele quer que você adentre é reconhecer, aleluia, e definir o que é passado, o que é natureza carnal, e definir também o que Deus tem para a sua vida, uma nova dimensão. E esta dimensão só introduzimos a ela quando Jesus entra e ele marca a nossa vida como vida espiritual. Vivemos aqui no corpo, mas a nossa vida é uma vida espiritual, aleluia. E essa dimensão espiritual, amados, é a dimensão que nós precisamos viver. O próprio texto de Gálatas, só falando um pouquinho aqui e já fechando, está dizendo no versículo 25, falando dessa dimensão espiritual que agrada a Deus, está dizendo: se vivermos no Espírito, esse Espírito aqui está falando com o Espírito Santo e em Espírito, tendo frutos, nós também, aleluia, vamos andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, o nosso caminhar vai ser com o Espírito, o nosso caminhar vai ser espiritual. Se nós temos o Espírito Santo na nossa vida e dermos fruto aonde nós estivermos, o que nós fizermos, as coisas que nós tratarmos e relacionarmos em relação a business, a igreja, a vida espiritual, a vida familiar, a nossa vida vai ser marcada por uma vida vivida com o Espírito Santo. Aleluia! Quem quer o Espírito Santo na sua vida nesta noite? Aleluia! Então, se nós vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito, aleluia. Mas entenda uma coisa, amados, quando essa dimensão alcança a nossa vida, agora entendemos e falamos e também definimos o que é deixar o passado e viver para o futuro, nós vamos entender que agora a vida com Cristo se chama, segundo a Bíblia, segundo aos Coríntios 5,17, nos chama de nova criatura. Lá está dizendo, olha, quem está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas se passaram. Olha aí o passado. As coisas velhas se passaram. E tudo agora, quando Cristo entrou, quando Cristo colocou um marco, quando Cristo colocou um início, tudo agora se fez novo. Aleluia. Agora a opção é nossa. Queremos viver como nova criatura ou continuaremos a viver como velha criatura? A palavra de Deus também nos chama a transformação. Lá está escrito em Romanos, aos Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. E lá está dizendo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia. A palavra, escuta bem no original, transformação. Conhece o camaleão? Quem conhece o camaleão aqui? Você pegar o camaleão e colocar nesse piso aqui escuro, ele fica escuro. Você colocar no claro, ele vai ficar claro. Ele transforma, ele muda de forma, está dizendo a palavra. E lá, quando você estuda sobre esta palavra transformação, do versículo de número 2 de Romanos 12, lá nos dá a entender uma coisa, irmão, que quando Deus nos transforma, que coisa interessante, pastor Adilson, outro dia eu fiquei maravilhado com isso, com essa palavra, não é? Que eu estava pesquisando, quando o Senhor entra na nossa vida, para transformar a mente, transformar a nossa vida, é como se fosse, pastor, Jesus incorporar dentro de nós. Jesus, ele entra dentro de nós. E você já imaginou o que é Jesus entrar em nós, irmão? Ele muda a mente, ele muda o andar, ele muda o pensar, ele muda o falar, ele muda o agir, ele muda o sentir, ele muda tudo. Não tem jeito de falar que eu sou transformado, mas Jesus não transformou a minha mente, Jesus não transformou a minha língua, Jesus não transformou o meu bolso, Jesus não transformou o meu coração, Jesus não transformou o meu jeito de lidar com as pessoas. Você é o velho homem. Quando Jesus, a palavra transformar é isso, é Jesus entrar lá dentro do homem e começar a transformar de dentro para fora. Isso é a transformação. Jesus incorporando na pessoa. Vou dar só um exemplo para você. Eu já fui soldado da polícia, já fui soldado do exército. E lá quando você entra no exército, que foi o primeiro lugar que eu servi, você chega lá, você é um civil. Entra para dentro do exército. Lá você tem que aprender a gritar, né, como um soldado. Você tem que aprender a vibrar. Tem que aprender a marchar cheio de energia. Você tem que aprender a defender o quartel. Você tem que incorporar em você que não era, não é, a vibração de um soldado defensor do quartel e defensor da pátria. Você começa a falar igual o soldado. Tem palavras que você fala como soldado, você age como soldado. Ou seja, aqui podemos dizer assim, só para entender, aquele espírito, aquela maneira, olha aí, aquela maneira que é o quartel, o exército, tem que entrar na sua vida, senão você é rejeitado, você não tem condição de estar lá. Assim, meu amado, é quando Jesus nos tira do passado e nós definimos o que é o passado que não presta, o velho homem, e nos transforma no homem projetado para o futuro. Jesus, ele nos faz, aleluia, incorporar em nós a essência do reino de Deus, e tudo muda. Por isso que a Bíblia, Jesus disse: olha, vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Sal para trazer gosto, luz para poder iluminar. Tem função ou não tem, meu amado? Assim nesta noite eu quero profetizar que esta igreja vai deixar o passado para trás. Sabe por quê? Porque ela está aprendendo com Paulo a ter alvo, a ter objetivo. Porque se Jesus, e reconhecemos o que ele é, o que ele fez, a nossa vida é uma vida projetada, uma vida nova, projetado para o céu, projetado para as coisas maravilhosas. E quem quer o céu aqui nesta noite, diga glória a Deus e levanta a sua mão. É a nova vida, é a nova criatura, é a vida que Jesus incorporou para mudar em nós e para trazer a essência dele na nossa vida. Aleluia. Olha que a Bíblia diz também, Romanos 8, capítulo 8 de Romanos, versículo 1 e 12, 1 e 2. Lá está dizendo: agora, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que está dentro de Cristo, Cristo dentro dele, não é?
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o quê? O passado, a carne, mas agora andam segundo o Espírito. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Nesta noite eu queria falar só uma outra coisa relacionada a isso, irmão, definindo o que é o passado, que é a natureza carnal, o que é o presente, o que é o futuro, que é a natureza espiritual. Entenda que Deus, Ele quer marcar na sua vida, não é que você precisa de prosseguir para o futuro, porque Deus quer marcar níveis na sua vida, Deus quer mudar a sua vida. Existem níveis de criança, jovens e adultos na vida espiritual. Isso está escrito lá em 1 de João 2, de 12 a 14, quando João começa a escrever, não é? Pais eu vos escrevo, jovens eu vos escrevo, filhinhos pequenininhos eu vos escrevo. E você vai percebendo que a maneira de João falar a eles era conforme o nível de experiência que eles estavam com o Senhor, com Deus. Amado, infelizmente tem gente que nasce na vida espiritual, passam 10 anos, elas continuam criancinhas espiritual. E aí Paulo fala assim, olha, eu tenho que agora deixar de falar, de dar aquele alimento mais grosso, aquela feijoada, né? E agora eu tenho que começar a dar leitinho para vocês de novo. Por quê? Porque quando eu quero ajudar vocês a crescer, a entender quem é o Senhor, quem é a nova vida para vocês, o que acontece? Vocês não aguentam comer as coisas melhores e não querem crescer, não querem desenvolver. Nesta noite eu vim aqui, meu irmão, não é para ficar dando chicote para você não, mas é para fazer você entender que Deus não quer que você fique parado neste primeiro nível, que você prossiga para crescer na presença do Senhor. E aí preste atenção numa coisa, pode aplaudir o Senhor se você quiser. Preste atenção numa coisa, quando há vontade nossa de crescer, irmão, olha que coisa boa, pastor, que eu vou falar aqui do Senhor. A gente para de dar menos trabalho para os pastores. A gente para de ser aquela criancinha, não é? Vou dar só exemplo aqui, não tem nada contra a minha igreja. É assim também. Aquela criancinha que não tem a disciplina, que fica correndo, andando dentro da igreja, não tem a disciplina, ainda não tem, não conhece, não sabe ainda. A gente para de ser essas criancinhas, não é? Que não tem aquele controle, aquela disciplina por causa da sua consciência. E aí, irmão, nós vamos desenvolvendo. Por quê? Porque o nosso alvo é prosseguir, o nosso alvo é crescer, o nosso alvo é dar menos trabalho, mas sermos mais bênção para ajudar aqueles que dão mais trabalho. Quem está entendendo aí nesta noite? Aleluia! Oh, Jesus! Eu vou falar algo aqui nesta noite, não é? Irmão, terrinha difícil chamada América para lidar com as pessoas. Terrinha que você ajuda. Aconteceu isso conosco ali. Aqui não acontece isso não, meu pastor Adilson. Aqui não, só lá, ó. Lá em Boston. Aqui não acontece isso não. Nós ajudamos um casal. Muito problema, dá só um exemplo. Muito problema. Ajudamos. Batizaram. Cresceram. Foram pro louvor. Rapaz, chegou a diaconato. E aí, irmãos, quando nós já pensamos, aproximando 5 anos, achando que eles já estavam bem, maduros, crescendo, aí a traição vem, aí o machucado no coração nosso, a ingratidão vem. Isso nos dá a entender, meu amado, aleluia, que aquele passado, que aquele nível que a pessoa precisa sair, prosseguindo, indo avante, subindo na fé, no degrau, não passou do primeiro, está lá, criancinha, dando trabalho, dando problema, causando dissensão, rebeldia. Que isso não aconteça nesta igreja, porque eu tenho certeza que você tem alvo espiritual para a tua vida. Quem tem alvo aqui nesta noite? Eita glória, aleluia. Eu quero ser mais bênção para as pessoas que me cercam e dar menos trabalho para elas, aleluia. Eu quero ser, meu amado, mais irmão, mais amigo, mais servo do que aquele que dá mais trabalho. Quem compreende isso e quer isso para a sua vida, amém? Aleluia. Segunda e última coisa, amado, nós precisamos primeiro entender e deixar e definirmos o que precisamos deixar e alcançar. Segunda, nós precisamos entender que existe um prêmio para
para o cristão, um prêmio que se chama coroa, aleluia. E o texto fala isso, esta coroa não é uma coroa qualquer. Aqui está dizendo, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Cristão tem um prêmio, amado. Cristão, ele tem uma conquista, uma coroa, a chamada coroa, e o nome para ela, eu quero te dizer, é o nome de salvação desta coroa, aleluia. E este versículo fala, eu vou perseguindo para o alvo, porque o meu alvo tem na mão do Senhor uma coroa que se chama salvação para a minha vida, aleluia. E aí nós precisamos de entender uma coisa, aleluia. Tito 2,11 está dizendo que Deus nos destinou para a salvação, lá está dizendo, e quer que todos sejam salvos e venha ao conhecimento da verdade, aleluia. Deus, o plano de Deus, irmão, é que todo ser humano aqui deixa, espalhado na terra, deixa a velha vida, deixa a vida de pecado, mas reconheça a graça, a salvação maravilhosa. É isso que Paulo está dizendo, olha, aquilo que ficou lá no passado, que eu dava valor, que eu colocava meu coração, que eu pagava caro, agora para mim isso não é lucro, isso não tem valor. O valor que tem para a minha vida é eu visualizar pela fé a coroa que está na mão de Deus, que cabe só na minha cabeça e na tua cabeça também, meu irmão, aleluia. E isso, amado, falando que Deus destinou a todos para a salvação, nós precisamos de definir este prêmio, e este prêmio está relacionado com a graça. O que é graça para você? Será que graça é só o pastor Adilson te fazer um favor? Será que graça é só quando alguém, não é, te presentia com alguma coisa? Graça está muito mais relacionada a coisas muito mais excelentes do que isso. Vou rapidamente falar para você que está escrito, Efésios 2, 8 e 9, está dizendo que pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós e de obras, mas é dom de Deus. Não vem de nenhuma obra para que ninguém de nós se glorie, mas lá está dizendo, mas nós somos feitura do Senhor, não é? Para que nós possamos fazer as boas obras, no versículo 10, aleluia. Então está dizendo que a graça brotou lá no coração de Deus olhar nós, criaturas caídas, vivendo o passado, vivendo a amargura, vivendo o desprezo, vivendo a distância de Deus, como diz em Isaías capítulo 59, versículo 12, está dizendo, e as vossas iniquidades fazem separação, abismo entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então as nossas iniquidades nos atrapalham, mas quando, amados, nós provamos dessa graça, e aí, sabe o que essa graça faz na nossa vida? Ela dá uma injeção para nós podermos firmar os nossos pés espirituais, e nós caminharmos para conhecer cada dia mais esta graça de Deus que está em Jesus Cristo. Terminando a minha mensagem nesta noite, quase terminando, 2 de Samuel capítulo 9, vemos a maravilhosa graça deste Deus, o prêmio que Deus tem para cada ser humano. Quando, amados irmãos, Davi, um homem tão maravilhoso, abençoado, cheio das riquezas, conquistando reinos, Davi um dia no seu palácio começou a pensar, olha, eu já estou abençoado, tenho tudo, olha meu reino, que coisa enorme, maravilhosa. E ele lembrou do amigo que ele havia feito uma aliança, chamado Jonatas. E aí Davi pensando, poxa, mas Jonatas morreu com o pai na batalha. Será que Jonatas deixou alguém por aí? Será que tem descendente de Jonas por aí que eu posso talvez usar de bondade? Essa palavra bondade ali se resume por graça, por favor, aleluia, por misericórdia. E aí chegou um e falou, olha, tem alguém, eu sou servo dele, o nome dele é Mefibosete, está na cidade de Lodebar, na cidade de Sequidão. Mefibosete no original quer dizer vergonha. Olha, o homem
homem que está vivendo a vergonha de ser aleijado quando criança, que quando a serva caiu e a perna dele não é quebrou e ficou aleijado, está lá em Lodebar, no lugar seco, sem pão, sem nada, que não produz nada, ninguém quer morar lá. Olha, ele está lá, manda chamar esse homem. Já imaginou, irmão, quando a caravana de Davi, cheio de graça, cheio de amor e bondade, chegou em Lodebar, uma cidade que não tinha asfalto, que não tinha água, que não tinha casa boa, que só tinha pessoa coberta de poeira, de desprezo, de esquecimento. Chegando a caravana de Davi, aquele homem, quando perguntaram: o que vocês vieram fazer aqui da parte do rei? Viemos buscar um homem aqui importante, aqui dentro dessa cidade, chamado Lodebar, e o nome deste homem é Mefibosete, aleluia. Isso quer dizer que quando a graça de Deus é como um prêmio para nós, Deus não se esquece de nós, amados, aleluia. Deus não se esqueceu de você, meu irmão, minha irmã. Deus não esqueceu do teu filho, Deus não esqueceu do teu marido, Deus não esqueceu daquilo que você precisa. Pegaram Mefibosete, chegaram até Davi e falou: olha, eu tenho muitos servos, o meu servo tem muitos filhos, não tem problema não, Mefibosete. Sim, meu rei Davi. E ele falou: olha, eu tenho bondade para demonstrar para você por causa da minha aliança, aleluia. Escuta uma coisa, por causa da aliança que fazemos com Cristo Jesus, Deus se lembra de Jesus para nos abençoar, meu irmão, aleluia. E aí diz a palavra que Davi deu terras que pertenciam a Jonatas e a Saul. Davi deu roupas, deu casa. Davi mandou colocar uma cadeira na mesa onde comiam os príncipes e ele. Davi mandou, aleluia, separar um lugar em Jerusalém para Mefibosete morar, aleluia. Isso é graça, não é, meu amado, aleluia. Agora eu te dou e termino a minha mensagem aqui dizendo uma coisa para você. Eu quero te dar um conselho: não venhamos a viver do passado, esqueça o passado, meu irmão. Pecado agrada a carne, mas desagrada a Deus e o nosso coração, aleluia, que é de Deus. Esqueça o passado, meu amado. Esqueça a tua velha vida. Se você tem um objetivo, junte ao pastor, aos pastores. Agarrem a eles, porque eles têm objetivos. Eles querem levar a igreja para ela encontrar com Jesus, porque Jesus é dono dela, aleluia. Eles têm objetivos. Eles querem ser salvos, querem salvar pessoas para Jesus, querem ser abençoados. Siga o exemplo dos vossos líderes. Tem objetivo. Se você tiver objetivo, meu irmão, o passado não vai ser lucro mais para você, porque você tem um alvo. O meu alvo é a coroa. O meu alvo é eu ser recompensado. Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27, nos dá o exemplo. Paulo fala assim: olha, muitos estão correndo no estádio, tem muita gente competindo, tem muita gente correndo lá como atleta, mas só um leva o prêmio, aleluia. Eles estão correndo, o mundo está correndo atrás da coroa corruptível, mas o crente está correndo atrás da incorruptível. Quem está entendendo aí? Quem está entendendo aí? Irmãos, termina a minha mensagem aqui dizendo uma coisa. A nossa vida, irmão, pessoas podem até dizer: poxa, mas você vive aqui na terra, você fala que não é da terra. Ok, vivo aqui, mas meu alvo não é a terra, meu alvo é o céu. Eu vivo aqui porque Deus me colocou aqui para eu adorá-lo. Tem um propósito. Conhece o microwave? Qual o propósito do microwave? Esquentar, não é ou não é? Desgelar. Tem um propósito. Qual o propósito do ferro? A fone. Qual o propósito do púlpito? Qual o propósito da luz? Tem um propósito, tem um objetivo. O nosso objetivo, estamos vivendo aqui para adorar a Deus, porque depois que passarmos esse tempo a adorar a Deus, o nosso segundo objetivo se chama coroa, alvo da salvação. Sermos coroados por Deus, e esse deve ser o teu objetivo. Não perca esse objetivo, irmão. Não deixa o diabo te cegar. Termina a minha mensagem aqui falando do capítulo 19 de Gênesis. Capítulo 19 fala: estava Ló, a sua mulher, seus filhos em Sodoma e Gomorra. Abraão ficou sabendo, e Abraão começou a perguntar para Deus: Deus, se tiver 50, Senhor, justo, o Senhor vai poupar aquelas duas cidades? Deus não pode destruir lá, não tem muita gente lá. Sim, meu servo, vou poupar. E aí começou a diminuir, pastor Adilson. Não encontrou ninguém.
que morava natural da terra. Não estou falando de Ló. Ló não era daquela terra. Que morava lá não tinha nenhum justo, irmão. Já pensou? Se Deus olhar para dentro de Fremer, será que vai encontrar justo dentro de Fremer? Deus vai encontrar, porque você e eu somos justos nessa terra, aleluia. Deus precisa de encontrar, mas não encontrou ninguém da terra, nenhum justo. E aí quando os anjos chegaram, tentaram, fazer coisas absurdas com os anjos falaram: Deus nos mandou, sai desta terra e não olha para trás. E tem um texto tão maravilhoso lá, que o anjo falou assim: escapa-te por salvar a tua vida e não olhe para trás, aleluia. É o que o pastor pediu para nós trazermos como palavra da parte de Deus, irmão, esquecendo do passado, mas nós temos um alvo, temos que olhar para frente, porque se olhar para trás e querer viver olhando para trás, vamos virar estátua de sal, e aí perdeu a nossa caminhada, perdeu o sentido, perdeu o objetivo. Se você está nesta noite fraco, Deus hoje vai renovar a tua força pelo poder da palavra. Se tem alguém na tua casa que não está vindo mais à igreja, hoje à noite nós falamos: Deus, tu tens poder de demonstrar graça para o meu marido, para o meu filho, para a minha esposa. Anima eles de novo, meu Deus, porque eles precisam de escapar para salvar a tua vida que está em Cristo Jesus, aleluia. Vamos ficar de pé nesta hora. Eu quero te convidar comigo, meu amado, minha amada, a esquecer do passado. Temos um alvo, que alvo maravilhoso, irmão. Eu quero chegar naquele dia, como diz lá, falando dos sinais, das palavras proféticas dos últimos tempos. Está dizendo que Deus vai separar, olha que coisa linda, as ovelhas à direita e vai pôr os bodão do lado esquerdo. A Bíblia já está até falando que Deus já sabe quem é ovelha e quem é bode. E quando começar a chamar as ovelhas e ver as obras das ovelhas e ver a obediência e ver o coração voltado para Deus, o Senhor vai falar assim: bom e abençoado servo. Ali, ó, tá vendo a porta aberta? Aleluia. Você foi fiel no pouco, agora é hora de você gozar do muito. Entra agora pro gozo do teu Deus. Mas vai chegar os bodão que falaram assim: olha, Senhor, por que a porta fechou para mim? Eu profetizei no teu nome, Senhor. Olha, Senhor, eu preguei no teu nome. Mas o coração, irmão, tava lá, a natureza carnal predominando. A igreja, meu amado, parecia até ovelha, mas por dentro tinha um lobão, pastor, dentro. Tinha um bode vivendo dentro dessa capa de ovelha. Tinha as obras da carne predominando na vida dessa pessoa. Quero dizer uma coisa para você: dentro dessas quatro paredes, é muito fácil mostrar para o pastor Adilson que nós somos ovelhas. Muito fácil. Aqui que piedoso, obediente. Irmão, lá fora, quando o pastor Adilson não está vendo vocês, tem um sumo pastor que tem olhos, como diz Apocalipse, como chamas de fogo, aleluia. E esses olhos passa de chituroque, passa de piso. Esses olhos, se você entrar lá dentro da caverna de pedra, os olhos de Deus perfura a pedra e ele vê lá dentro do meu e do seu coração. Quem está entendendo a mensagem aí nessa noite, aleluia. Se Deus me vê em qualquer lugar, eu quero é ser fiel a Deus. Eu quero ter o coração de Davi, um homem, uma mulher, que é você, minha irmã, que agrada o coração de Deus também, amém, aleluia. Vamos orar agora, amado. Vamos orar. Se tem alguém fraco aqui, pensando em desistir, você precisa de ter, guarda essa palavra: eu preciso de ter objetivo. Eu tenho objetivo. Eu venho nesta quarta-feira porque Deus está me animando a prosseguir mais um pouquinho, andar mais um pouquinho, a caminhar mais um pouquinho. Tem um prêmio de Deus para mim, aleluia. O que Deus tem para mim não é só dólar. O que Deus tem para mim é uma coroa que o dólar não compra, aleluia, que nenhuma posição compra, mas já foi pago pelo preço do sangue do Cordeiro Jesus, aleluia. Quero pedir que você curve a sua cabeça agora. Quero pedir ao amado irmão que solte aquele playback que eu pedi para você. Se tem alguma coisa na tua vida que te atrapalha, você de prosseguir para o futuro e largar e deixar o passado por causa do alvo, aleluia. Abra mão de alguma coisa nesta noite. Abra mão de alguma coisa. Abra mão, aleluia. Se é alguma obra da carne, abra mão para servir e agradar a Deus por causa da graça. Aleluia.
A quem tenho eu no céu além de ti? E quem há na terra que eu queira mais que a ti? Escuta, estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. Você pode dizer isso para o Senhor junto comigo? E o sacrifício sou eu. Lembre agora de alguma coisa. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão, escuta, dos prazeres e da minha... Eu já fiz isso, irmão, do dia que eu aceitei a Jesus, que Ele me chamou para o ministério. Das riquezas por ti. Sabe por quê? Estou apaixonado. Quem está apaixonado por Jesus, comece a adorar a Ele nesta noite, aleluia. A quem tenho eu no céu além de ti? Reflita, reflita. Quem há na terra que eu queira mais que a ti? Quem está apaixonado, diga: estou apaixonado. Desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Deixa o passado e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Se é de coração, diga: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, Senhor. Eu abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas... Irmão, eu sei que é duro abrir a mão dos teus prazeres, mas nós precisamos de abrir mão da nossa vontade. Aquele que não renunciar a si mesmo e levar a sua cruz não é digno de mim, diz o Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Oh, eu não sei o que fazer sem ti, Senhor. O que fazer? Pra onde ir, se só tu tens palavra de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir, se só Jesus tem palavra de vida eterna? Oh, aleluia! Oh, meu irmão, vale a pena abrir mão das coisas que nos atrapalham de servir ao Senhor. Vale a pena, meu irmão, santificar mais. Vale a pena ser mais parecido com Jesus.
Vale a pena esperar pelo alvo que temos para atingir e sermos coroados pela coroa da salvação e da glória. As palavras de vida eterna. Eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora. Eu quero fazer uma oração por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você quer ser o sacrifício do altar, põe a mão no seu coração e agora, aleluia, como um gesto que você está dizendo: Deus, eu não quero apresentar riquezas, eu não quero apresentar nada material, eu quero apresentar minha vida, porque a minha vida, Senhor, é sua, para o Senhor projetar, para eu estar na glória contigo, para eu receber o prêmio, o alvo, a perfeição em Cristo Jesus. Aleluia. Nosso Deus, nosso querido e amado Pai, obrigado pela Tua palavra, por esta campanha, meu Deus, a campanha que está chacoalhando as estruturas espirituais desta igreja. Senhor, nós viemos aqui nesta noite para profetizar que o Senhor vai mudar a vida, Senhor, de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Deus, nos faça crescer nos níveis, na dimensão que Te agrada, na dimensão espiritual. Deus, nós não queremos ser bebezinhos. Bebezinho espiritual é aquele que aceita Jesus hoje, mas amanhã já começa a aprender para crescer. Deus, nós queremos passar pelo nível de jovem, nós queremos chegar até adultos na fé. Deus, e aqui está a Tua igreja, aqui está a igreja Manaim nesta noite. Em nome de Jesus eu vim aqui, Senhor, para lançar uma palavra. Deus, dá crescimento a esta igreja. Meu Deus, faça destes meus irmãos e irmãs, meu Deus, maduros na fé, e que saibam, meu Deus, que desistir é perda, que desistir é condenação, que desistir não vale a pena, mas prosseguir é o nosso alvo, a nossa frente, Senhor, está pelos olhos da fé a porta do céu, e é para lá que o crente vai marchando, é para lá que o crente vai correndo, é para lá que o crente vai chegar, porque quando ele chegar na linha final, só ele vai quebrar a Deus a faixa, e vão levar a ele até o pódio, e lá vão dizer: agora é a hora de você ser coroado como vencedor. Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia. Nós não julgamos que já temos alcançado ainda, não é hora de parar. Igreja, assim diz o Senhor, não é hora de parar, não é hora de parar. Tem almas a ser conquistadas, tem campos a ser conquistados, tem bênçãos que Deus tem para a vida de vocês, que ainda não foram recebidas no mundo presente. Aleluia. Não pare, prossiga, prossiga, ajude a este ministério, a esta obra a crescer, a desenvolver. Ajude a tua família a conhecer a graça de Deus. Quem nesta noite está se sentindo mais forte, levanta a sua mão para o céu, receba uma carga de unção na tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Eu vim aqui para profetizar que se você está fraco, Deus manda te dizer: levanta, resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta, crente, chama do Espírito Santo, levanta aí, labareda de glória de Deus, levanta aí, meu irmão, sapato de fogo para pisar na cabeça do diabo. Em nome de Jesus nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor Adilson, Deus está me dizendo, aleluia, Deus está me falando aqui, não é porque pastor Adilson já me conhece, não é porque eu estou aqui para tentar falar alguma coisa para agradar o pastor, para tentar falar alguma coisa para me voltar depois, não, irmão, aleluia, não precisamos disso, mas Deus está me mostrando o que vai acontecer aqui domingo nesta igreja. Deus está me dizendo que a unção que está sobre a vida do líder desta igreja, para curar, para
repreender, para ganhar vidas, para vidas serem transformadas, milagres, prodígios e sinais. Deus vai começar a fazer sair do líder, entrar na tua vida. A unção de Deus, prepara, porque domingo Deus vai fazer a unção dele ser eficaz na tua vida, através da vida do pastor Adilson aqui domingo, aleluia. Deus tem algo especial. Você vai dar uma ligadinha para aquele irmão que não veio hoje, fala assim, olha, só fala assim que eu vou te dizer que Deus mandou falar. Fala assim, olha, não falte o culto domingo, porque Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. E escute uma coisa, chama da canta lá maraba da canta lá marraia. A partir do domingo, depois que esta unção entrar na tua vida, escuta bem, aleluia, a tua vida vai ser marcada por milagres, por sinais, por prodígios. A unção de Deus vai marcar o teu casamento, a tua casa e os teus filhos. Quem crê que é isso, levanta a mão e diga glória a Deus, aleluia. Receba a presença do Espírito Santo na tua vida, aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Adilson, eu tenho uma palavra de Deus aqui nesta noite para a tua vida. Chama narabada canta lamaia. Deus manda te dizer que é só uma fase de preparo. Tu está passando numa fase de preparo. Que fase é essa que Deus está te mostrando, pastor Sandro? Deus está me mostrando um caminho assim, pastor. E neste caminho Deus está me mostrando uma rua de fogo. A provação, Deus manda te dizer, que é o caminho que você está sendo preparado, provado pelo fogo. Mas Deus manda te dizer que quando terminar este caminho, eu estou vendo até que vai estar acontecendo depois desse caminho. Você está passando por um caminho de fogo e de prova, mas Deus está me mostrando que no final deste caminho vai ter como se fosse uma passarela, um walkside, né? Como se fosse uma calçada. Deus está me dando que visão maravilhosa. Deus está me dando uma visão de uma calçada de grama verde, aleluia. Vai chegar a hora que o amado irmão, que a amada igreja vai começar a andar pelas gramas verdejantes do Senhor. E aí é momento de se fartar com o melhor do alimento de Deus. Assim diz o Senhor para a tua vida, meu amado, e para esta igreja, aleluia. Está passando por um período, mas daqui a pouco o verde de Deus vai surgir, o melhor de Deus vai surgir. Assim diz o Senhor Deus para a tua vida. Deixa o passado, igreja, prossiga para o futuro, porque temos um alvo pela soberana vocação de Cristo Jesus. Quem pode aplaudir a Jesus pela vitória conquistada na cruz do Calvário, aplauda. Aleluia.